Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. É uma alegria para mim imensa poder chegar aqui diante de você para mais uma reflexão. Você sabe que sempre que possível esse é o nosso compromisso, passarmos aqui e abordarmos algum tema de atualidade, enfim, alguma coisa que seja de relevante do ponto de vista social, tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Vá lá, aperta o sininho aqui, subscreva e assim você vai receber todas as nossas reflexões, todos os nossos vídeos, tá bom? Enfim. Bom, pessoal, eu vou direto ao ponto, como se diz, né? Hoje foi um dia bastante complicado para mim. Eu li, eu vi, eu ouvi um conjunto de mensagens, várias situações que chamaram a minha atenção, assim, de uma forma muito profunda. Eu pude parar e refletir bastante a respeito de algumas situações que estão a acontecer no nosso país. Bom, eu já passei os dados aqui em alguns vídeos anteriores, falando sobre a situação deplorável, miserável, em que a nossa juventude se encontra aqui no nosso país. Os dados que foram publicados o ano passado, dados de indicadores múltiplos no nosso país, portanto, dados oficiais, revelam que quase 50% dos jovens entre os 15 até aos 24 anos no nosso país, dos 16 aos 24 anos no nosso país, maior parte destes jovens não estudam, não trabalham e não fazem absolutamente nada também. Ou seja, é força de trabalho, são jovens que nem eu, que nem você que está me acompanhando. E estes jovens vivem suas vidas sem expectativa alguma. Em outras palavras, é mão de obra que é sedentária, que não é aproveitada, que não é valorizada. E acontece até uma coisa interessante. Eu quando ando pelas ruas e vejo os copapatas, eu vejo, enfim, eu vejo médicos, sabe, na minha cabeça, no meu coração, na minha mente, eu sempre enxergo médicos, eu sempre vejo os engenheiros, eu sempre vejo os técnicos, eu vejo os enfermeiros, enfim, eu vejo os professores que esse país precisa, mas que infelizmente não é assim que acontece. A realidade não é essa. Os dados do censo que foi feito em 2014 e que vem sendo atualizado progressivamente indicam que nós já chegamos a mais de 30 milhões de habitantes. A taxa de crescimento populacional é altíssima, sendo que, por exemplo, este ano de 2019, os dados apontam que haverá um crescimento só de 0,4% do nosso PIB. Ou seja, existem muito mais populações em Angola, quer a nascerem, enfim, quer gente a se tornar economicamente ativa, mas que infelizmente não encontra espaço no mercado de emprego. E a prova disso, pessoal, é que hoje eu vi uma matéria que me deixou assim bastante, digamos assim, triste, né? Bastante triste. Milhares de pessoas deslocaram-se aí no Futungo de Belas, creio que é isso mesmo, não é? E em busca de uma oportunidade de emprego. Pessoal, as imagens que estão a circular na internet, aqui nas redes sociais, digamos assim, deve despertar em nós uma reflexão muito profunda. Por quê? Em primeiro lugar, porque são nossos irmãos, são nossos concidadãos. Em segundo lugar, são pessoas que têm dignidade e que devem ou deveriam, pelo menos, serem tratadas com o mínimo respeito possível. Não são bichos, tá bom? Não são animais, são seres humanos, assim como eu e você, que têm sensibilidade e que, na ânsia de todos eles correrem atrás de uma oportunidade de emprego, nós vimos imagens de pessoas sendo pisoteadas, nós vimos imagens de pessoas estateladas no chão, sendo tratadas como coisas, sendo tratadas como simplesmente bicho, como nada, como zero à esquerda, como se diz. Isto não deve continuar assim. Alguma coisa precisa acontecer no nosso país. Um choque de realidade, enfim. Nós temos que alçar a nossa voz, protestar e temos juntos, nós, pararmos para refletirmos
e tentarmos juntos, se possível, encontrar a solução para esses problemas, porque não é possível que uma feira que é realizada, 5.000 pessoas aparecem e não há condições, não havia ali naquele local, pelo menos assim as imagens assim o mostravam, não havia condições de segurança, tá bom? Não havia água para as pessoas beberem, enfim, as pessoas ficaram ao relento e, portanto, é algo que nós temos que questionar, é algo que nós temos que falar, é algo que nós temos que botar a nossa boca no trombone, porque definitivamente as coisas não devem ser assim. Eu também quero lançar um alerta aqui neste vídeo no seguinte, pessoal, cuidado, tá? Há um psicólogo norte-americano chamado Elliot Aronson. Elliot Aronson disse o seguinte: as pessoas fazem loucuras não porque são necessariamente loucas, mas as pessoas fazem loucuras porque muitas das vezes elas vivem num ambiente de pressão tão grande, não é? Num ambiente em que as circunstâncias sociais fazem com que elas descalabrem, faz com que elas, infelizmente, acabem tomando atitudes, mesmo sendo pessoas saudáveis, acabem tomando atitudes que depois nós paramos e nos assustamos com as atitudes daquelas determinadas pessoas. Portanto, são pessoas que não necessariamente apresentam uma insanidade, uma deficiência no caráter, mas é a maneira como a sociedade as trata. E eu posso dizer isso, pessoal, baseado exatamente nas imagens que foram vistas ali hoje. A questão do desemprego, a questão da falta de oportunidade dos jovens, a questão da violência, sim, porque tudo isso, pessoal, em última instância se traduz numa violência. A situação, enfim, de descalabro em que muitos jovens, muitas famílias, muitos pais estão submetidos, muitas irmãs nossas estão submetidas. Tudo isso se revela numa violência, num crime, aliás, um crime de lesa pátria, que é o que está sendo cometido contra estes jovens. Portanto, eu quero chamar a atenção aqui no seguinte. Eu morei alguns anos no Brasil, pessoal, e pude estudar a realidade brasileira. Tem um sociólogo brasileiro chamado Darcy Ribeiro, escreveu um livro chamado O Povo Brasileiro. E nesse livro existe mais ou menos assim a história do Rio de Janeiro. Sabe que quando terminou a escravidão no Brasil, o que aconteceu é que, infelizmente, não foi feito nada. E muitos daqueles escravos, quer dizer, aquelas pessoas que eram escravas, aquelas pessoas que eram relegadas da sociedade, do nada passaram simplesmente suas vidas assim a viverem, digamos assim, nas periferias das cidades. A consequência disso é que aquelas favelas que nós conhecemos hoje, todos nós conhecemos, nasceram ao redor da cidade do Rio de Janeiro e ali não havia Estado, não havia água, não havia luz elétrica, não havia emprego, não havia saneamento básico, não havia medicina e a consequência natural de tudo aquilo, de todo aquele caos, foi a violência, tal como nós conhecemos hoje. O que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, é no seguinte, é que se nada for feito para mitigar, se nada for feito, pessoal, para conceder dignidade aos nossos jovens, eu não tenho dúvidas nenhumas que Angola vai se tornar um caos em termos de violência. E a prova disso, pessoal, é que hoje eu também chamou uma atenção, porque nas redes sociais eu vi um documento assim que me chamou muito a atenção, falando sobre a situação da violência em Angola. O que eu li nas redes sociais, os dados que dizem assim: foram assassinadas cerca de 323 pessoas em Luanda em apenas 6 meses. Olha só, 323 pessoas em Luanda em apenas 6 meses. Portanto, são dados da Polícia Nacional que apontam para a ocorrência de um total, veja, de um total de 323 homicídios voluntários e 389 violações sexuais em apenas 6 meses. Isso é grave. Esses dados são oficiais, foram ditos pelo porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, o intendente Hermenegildo Brito, que salientou, né, tudo isso, todos esses dados, na apresentação dos resultados da Operação Reforço, em que 82% dos homicídios voluntários resultaram na resistência à morte, enfim, na resistência dessas pessoas. Ou seja, a violência é uma realidade constante e presente no nosso país, pessoal. E nós vamos fazer o quê? Vamos olhar,
ou vamos todos nos levantar? Portanto, pessoal, não estranhem, volto a chamar a atenção, não estranhemos, nenhum de nós, se daqui a alguns anos, e eu creio que se absolutamente nada for feito mesmo, daqui a algum tempo, pessoal, nós vermos aí assassinatos, latrocínios, extorsões, violações, ratos, crime violento, bárbaro na nossa realidade. Tudo isso porque violência gera violência. Se nós não cuidarmos dos nossos jovens, se não fizermos nada, amanhã, pessoal, essa violência que nós estamos infligindo aos nossos jovens, ela há de se refletir numa violência maior ainda. Em outras palavras, eles só devolverão à sociedade aquilo que nós estamos fazendo com eles hoje. Portanto, pessoal, eu gostaria que todos nós parássemos, refletíssemos e pensássemos sobre isso, ok? Não vamos aceitar. Alguma coisa precisa ser feita. O Estado precisa fazer o seu papel. A sociedade precisa também fazer o seu papel para que esses problemas sejam cada vez mitigados, pouco a pouco, eu acredito, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe Angola, Deus abençoe o nosso país. Tchau!